Antes de começar esse episódio, duas coisas. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos que chegaram aqui no meu canal pela recomendação do Rei Vastolor de Teorias, que concordou comigo em juntar essas fanfics. A gente vai fazer as nossas fanfics no mesmo universo. Então vou deixar o link do primeiro episódio do lado dele da história e vocês podem ver depois de ver esse vídeo. E eu também gostaria de pedir às pessoas novas que chegaram por essa teoria para de repente dar uma chance às teorias, às outras teorias do canal, as outras fanfics do canal. E eu tenho as playlists delas aí e logo logo eu vou criar a playlist para essa aqui. Então é isso. Aproveitem a história. E o link da Neo Teoria no comentário fixado, como eu falo em quase todo vídeo e coloco em quase todo vídeo. Capítulo 1. Primeiros anos na Divisão 6, Missão Especial. Acordei animado, na hora certa dessa vez. Penteei meu cabelo, lavei o rosto, limpei meus óculos e vesti meu uniforme. Logo depois, coloquei meu distintivo da Divisão 6. Pouco antes de eu sair, meus pais se despediram. Mãe, até mais tarde filho, te amo. Pai, boa sorte filho, não se esqueça de respeitar os capitães e controlar a língua. Eu vou fazer meu melhor, podem confiar. Fui para minha divisão e recebi a ordem do capitão através de uma carta. Olá novo recruta, sua primeira missão vai ser rondar nos bairros nobres até depois da sua pausa de 30 minutos no início da tarde. Depois da sua pausa, quero que mande para a divisão 8 registros do nosso patrimônio atual. Você poderá encontrar os registros no escritório da divisão. Não leia esses registros ou eu mesmo vou te dar uma lição. Se possível treine com o Capitão Shisui depois de cumprir as tarefas, isso é tudo. Fim da carta. Fiz a ronda e felizmente estava tudo bem, mas pela calma do dia e a falta de costume foi um trabalho maçante. Na minha pausa de 30 minutos, esbarrei com Renji e nós dois notamos uma semelhança não muito agradável. Tínhamos o mesmo emblema no distintivo. Depois do choque mútuo em ver que nós dois pertencíamos à divisão 6 Renji, não é possível, porque temos que ser da mesma divisão. Eu também não sei, se quiser pergunte ao capitão. Renji, pergunta a você, eu não vou desrespeitar o capitão Byakuya no primeiro dia. Eu sabe de uma coisa, sem saber o que dizer por uns instantes, respirei fundo e dei minha resposta em um tom normal. Eu acho que concordamos em algo Byakuya e mais frio que o extremo frio da minha Zanpakutou, sei que o capitão tem que ter disciplina, mas ele tão sério que às vezes me deixa nervoso. Renji, o capitão é um homem de honra, mas é temível sim. Pera e você me fez ter a mesma opinião que você. Eu, bem, é isso que acontece quando as pessoas concordam. Renji, é melhor eu ir treinar um pouco antes que eu termine louco. Eu, ok colega, vai pela sombra. Renji me olhou para mim e fez um face palme, mantendo a mão no rosto por uns instantes. Renji, vou manter a compostura, mas na boa, não sei como perdi para você no teste da Shikai. Eu, física eu acho, nos dois nos afastamos ainda um pouco impactados pelo fato de compartilharmos divisão. Vi que já passaram 17 dos 30 minutos de intervalo, bebi água e logo fui pegar os registros que deveria levar à divisão 8. Peguei os registros em um fichário grosso sem prestar muita atenção no que estava escrito na capa para não ficar tentado a ler. Cheguei perto da sede da divisão 8 e encontrei o capitão Shisui dormindo em um banco com uma plaquinha no pescoço. Placa. Foi mal ai, quis tirar um cochilo e não fico de bom humor quando me obrigam a acordar. Qualquer coisa só falar com minha tenente Nanauísa. Ela deve estar na biblioteca lendo uns livros, mas não se engane, a pequena não tem garra. Minha mente. Sem comentários, melhor terminar logo o trabalho, assim posso pelo menos treinar por conta própria. Fui até a biblioteca, e disse para a bibliotecária quem estava procurando, e a bibliotecária me indicou uma mesa com alguns livros empilhados e uma mulher um pouco mais baixa que eu talvez por 1 centímetro ou 2, com óculos de formato oval, e cabelos escuros que pareciam curtos, mas conforme chegava perto via que seu cabelo estava preso. Fiquei na frente da moça e que não me notou de tanta atenção que colocava no livro eu. Bem, a senhorita é a tenente da divisão 8 Nanauíse.
A moça, um pouco surpresa, parou de ler e me viu. Nanau. Ah, desculpe, estava muito focada. Se sou a Tenente Nanau Isa, do que você precisa? Eu. Sou Lucas, novo recruta da Divisão 6. Primeiro dia, o Capitão Byakuya me pediu para entregar esses registros, mas o Capitão Shinsui tá dormindo Nanau. Colocou uma plaquinha com instruções para me encontrar. Eu. Isso ouvi dizer que ele dorme muito. Nanau. Dorme mesmo, quase sempre recebo as coisas por ele. Ele sempre tá dormindo ou correndo atrás de garotas, mas tem bom coração. Eu. Verdade, ele se interessou em mim depois do teste de Shikai, disse que eu teria muitas garotas atrás de mim se fosse para a Divisão 8, mas escolhi a 6. Nanau. Garotas furiosas só se for. Boa escolha, já sei que você não é pervertido como o Capitão Shinsui. Eu. E já vi que você gosta de ler. Quando me respondeu não parecia cansada e estava bem focada no livro. Nanau. Que perspicaz, gosta de ler também. Eu. Quase não leio, prefiro que me expliquem para depois aprender na prática. Nanau. A leitura é o meio tradicional para aprender. Eu. Verdade, mas não é o único, eu leio o necessário e às vezes aprendo de um jeito pouco convencional. Nanau. Caramba, você é novo mesmo, essa distintivo tá novo em folha, porque se tornou um Shinigami. Eu. Bem, em parte por tradição, minha família tem 3 gerações de Shinigami. Minha família foi reconhecida pelo bom serviço às 13 divisões. Sou a primeira das 3 gerações que você pode considerar realmente nobre, mas ninguém me obrigou, eu entrei nessa porque quis. Nanau. E você me conte isso fácil assim? Eu. O que posso dizer? Sou curioso e um contador de histórias, e é bom conversar com alguém mais amigável. Você parece séria, mas não no nível do Capitão Byakuya. Nanau. Você disse que se tornou Shinigami por tradição, isso te incomoda? Eu. Bem, às vezes me sinto meio em dívida com minha família, especialmente porque eu sei que tive sorte em nascer em uma família com recursos. Nanau. É uma dívida vitalícia para você? Eu. Talvez, mas sei que uma boa história depende mais de como se faz as coisas, e aconteça o que acontecer, vou viver a vida da melhor forma que puder. Nanau. Quase pareceu discurso motivacional. Nos dois rimos um pouco, mas você, por que virou Shinigami? Antes que Nanau pudesse responder, sua barriga roncou e a minha roncou pouco depois. Nanau. Acho que vou fazer um lanche, e depois ir até o quartel da Divisão 8, guardar esses arquivos e acordar o capitão. Eu. Posso ir com você? Ainda não conheço tão bem essa parte da Sociedade das Almas, fora que assim vou ter uma garantia extra de que os documentos sejam entregues. Além disso, comer sozinho é meio chato. Nanau. Unindo o útil ao agradável, bem pragmático. Eu. Obrigado, tenente, normalmente esse sou eu, simples e prático. Acompanhei a Tenente Nanau até algum restaurante ou cafeteria. Mente de Nanau. Ele tá tentando flertar comigo. Não tenho quase certeza que não, mas independente do caso, ele é simpático e com garotas tem mais classe que o Capitão Shinsui. Cheguei com a Tenente em uma pequena casa de chá e cafeteria. Fiquei com um pouco de receio por não gostar muito de chá ou café, mas felizmente tinha um chocolate quente e frio. Escolhi um frio e a Tenente Nanau pediu um chá de jasmim. Nossos pedidos chegaram e começamos a beber. Nanau. Pera, e você pediu Nescau mesmo? Parece criança. Eu. Primeiro, não é Nescau e chocolate gelado. Segundo, todos foram crianças aqui. Além do mais, bebo isso desde que era criança, então tenho um apego emocional também. Nanau. Poderia pelo menos experimentar o café. Eu. Tentei, tenente. Para mim o café é amargo demais e o chá aguado demais. Nanau. Então tá, talvez eu tenha te rotulado sem querer. Ficamos calados por uns segundos. Eu. Acho que eu deveria ir ao mundo humano e ligar para o mercadinho mais próximo. Nanau. Como assim? Para quê? Eu. Para contar quem tem a máquina de rótulos dele. Nanau cobriu a boca com uma das mãos para esconder um sorriso e pelo som abafado e movimento corporal, parecia querer abafar uma risada sutil. Eu. Sabe, quando eu tento ser engraçado quase nunca consigo contar uma boa piada. Nanau. Eu só estava limpando a garganta que disse que eu ri. Eu. Acredito que usei o corpo, tenente. Nanau. Mudando de assunto, você parece saber umas coisas do mundo humano. Eu.
Bem, é que eu gosto de artes no geral. Daí com os anos fui pesquisando e vi algumas que só existem no mundo humano, como o cinema, que começou como um derivado do teatro, mas hoje é bem diferente. Nanau, você entende de todas as artes. Eu, umas mais que outras, mas admiro todas. Cada uma tem sua identidade. Nanau, sei que vai soar clichês, entende de moda? Eu, por que a pergunta? Nanau, sou vice-presidenta da Associação de Shinigamis Mulheres, ajudamos a Sociedade das Almas a arrecadar fundos em eventos e às vezes ajudamos a Divisão 12 com algumas ideias. A atual tenente da Divisão 12, Nemo Kurotsushi, é uma membro bem ativa e confiável. Entre os métodos que temos para arrecadar fundos, está o calendário anual dos capitas e as cartas colecionáveis dos capitas. Claro que não é nada de mau gosto. Como grupo podemos ser muita coisas, mas com certeza não somos vulgares. Então, se eu entendi bem, você quer alguém que entende de moda masculina. Nanau, acertou. Sendo franco, não sou um especialista em moda, longe disso, mas posso analisar e opinar bem, normalmente sem perder a calma. Nanau, aqui vai um teste. O que você acha do meu visual? Pode dizer sem medo, se for educado prometo não reclamar com o Capitão Byakuya. Bem, sua roupa no momento é o uniforme padrão de ceifeiro de alma, mas está muito bem arrumado, isso mostra que você é meticulosa e responsável. A cor do uniforme realça seu cabelo, e seus óculos não discretos, mas combinam bem com o formato do seu rosto, até dão uma realçada, como eu fui? Nanau, bem, mas não tem nada negativo para falar. Pode falar com jeitinho, que como eu disse eu não vou me irritar. Bem, o seu cabelo preso assim, sei que pode facilitar certas coisas, mas tô curioso para ver como seria mais solto. Nanau, entendi, e já que você elogiou o meu óculos, o seu é bem bonito, meio indiscreto para o meu gosto, mas bonito. Obrigado, na verdade eu queria um azul, mas o verde também bonito. Nanos viu a hora e viu que estava atrasada. Nanau, tenho que ir usando o meu passo relâmpago. Ainda posso te acompanhar, também sou bom nisso. Usamos o passo relâmpago e fomos mais ou menos no mesmo ritmo, com Nanau um pouco à frente. A entrega foi 150% confirmada, com minhas tarefas oficialmente terminadas. Treinei um pouco por conta própria e depois fui para casa. Os anos se passaram e me dediquei a treinar. Quanto mais ia à Divisão 8, mais comum era que o Capitão Shinsui estivesse acordado quando eu chegava. Tentava chegar sempre entre as 5 e 6 da tarde depois de cumprir minhas tarefas padrões. Os treinamentos não eram combates, pois eu estava muito longe do nível de um capitão. O exercício consistia em aprender a suportar a pressão espiritual do inimigo e elevar a minha rapidamente para ter alguma chance de superar meu inimigo na batalha. Os treinamentos normalmente eram com o Capitão Insui, e às vezes com a Nanau, que me ajudou a melhorar meu Kido. O capitão começou de 15 a 20% nos primeiros dias, e aumentando pouco a pouco essa porcentagem conforme eu aprendia a me defender e superar a porcentagem com a minha pressão espiritual. Comecei progredindo mais rápido do que ele esperava, mas conforme ele foi avançando o meu progresso foi ficando mais lento. Os treinamentos eram desgastantes e o capitão quase parecia outra pessoa durante os treinos. Depois de 7 anos, agora com 21 anos, dominei bem a minha Shikai e já conseguia lidar com uns 40% da pressão do Capitão Kyoraku. Outro benefício que notei com o tempo é que o treinamento incrementou bastante minha sensibilidade e a energia espiritual, que já era boa. No fim de um dos meus idas de treino, enquanto conversava com a Nanau, o Capitão Byakuya foi visitar o Capitão Kyoraku. Byakuya. Olá, boa tarde, Capitão Kyoraku. Espero que não tenha sido chato treinar um membro da minha divisão. Shinsui, eu e o velho Yamamoto concordamos que seria o melhor. Além disso, eu sei cuidar de crianças. O moleque e meio chato às vezes, mas gente boa. Kyoraku. Foi por isso que eu vim aqui. Tem 2 vagas que quero abrir, uma de tenente e uma de terceiro oficial. Acha que ele pode ter um cargo assim? Kyoraku. Bem, considerando os progressos dele, que ele ainda não terminou o treino comigo, de 1 a 10 o garoto é um 8, ele tem feito um bom serviço nos treinos, e a Nanau não mudou tanto, mas tá bem mais solta agora, ela também dá uma ajudas para ele às vezes. Ele pode ser bem competente nos 2 cargos, mas aí vai depender mais dele.
Byakuya, ótimo, já tenho os 2 candidatos. Shinsui, quem foi o primeiro? Byakuya, Renji Abarai, mas não disse a nenhum dos 2 ainda, vou chamar eles amanhã. Shinsui, o Lucas me disse que ele e o Renji não se dão muito bem, isso vai ser interessante. Shinsui cobriu os olhos com o chapéu de palha, deixando de prestar atenção. O capitão Byakuya não notou que não muito longe deles eu conversava com a Nanao, que parecia bem feliz. Byakuya, eu estou vendo outra coisa interessante. Shinsui levantou a cabeça e me viu falando com a Nanao. Conversávamos e ríamos um pouco. Shinsui, peraí, não pode ser, não com a minha pequena Nanao. Byakuya, Nanao e sua sobrinha então pode ser meio difícil aceitar, e esse garoto normalmente tem a cabeça no lugar, mas às vezes gosta de correr riscos. Se você gosta do seu aluno, talvez tenha que dizer as consequências disso a ele. Byakuya saiu e deixou Shinsui pensativo. Mente de Shinsui, consequências, mas se a relação dos 2 for mesmo outro nível, um maluco tá caminhando para a forca. No dia seguinte o capitão Byakuya me convocou junto com Renji. O capitão estava de pé ao lado de sua mesa com 2 fichas, logo explicou a situação. Byakuya, muito bem senhores, recentemente se abriram 2 cargos importantes na nossa divisão 6, e vocês são os 2 candidatos principais. Eu e o Renji ficamos felizes, mostrando um sorriso fechado e discreto. Byakuya, na mesa à frente vocês verão 2 fichas, à esquerda a ficha para terceiro oficial da divisão 6, e à direita a ficha para tenente da divisão 6. Ambos os cargos são de alto prestígio e próximos ao capitão, no caso eu. Como sei que o cargo de tenente é o mais cobiçado dos 2 por ser de patente mais alta, gostaria que ambos lutassem pelo cargo apenas na minha presença. Se não tiverem objeções, vamos seguir o plano que mencionei. Levantei a mão lentamente e um pouco nervoso e disse minha objeção. Senhor, todos sabemos que entre o cargo de oficial e tenente não tem uma diferença muito grande. Ficaria mais à vontade como oficial, porque não gosto de uma rotina muito repetitiva e acho que vou ter mais variedade de experiências como oficial e como você sabe seu meio volúvel. Além do mais o Renji e mais leal ao senhor e mais presente na divisão que eu, já que geralmente o tenente acompanha o capitão, ele deve ser mais qualificado. Byakuya. Vocês têm praticamente a mesma força até onde eu sei e pelo que vi nesses últimos 7 anos. O capitão da divisão 8 Shinsui Kyoraku te recomendou, e disse que você seria bem competente em qualquer um dos 2 cargos. Se você quiser ser o terceiro oficial não tem problema. O capitão Byakuya pegou a ficha de terceiro oficial e me entregou. A ficha estava em uma prancheta e tinha uma caneta presa com uma corrente. E logo entregou a ficha de tenente para Renji, que estava em uma prancheta igual. Byakuya, preencham as fichas com nome, data de nascimento, idade, nome da Zanpakuto e detalhes sobre suas chicais. Terão o cargo oficialmente amanhã. Esta noite podem comemorar como preferirem, mas independente do cargo, não será nada fácil lidar com seus deveres. Fui claro. Eu e Renji. Sim, capitão Byakuya. Preenchemos as fichas e quando cheguei em casa tivemos uma pequena festa em família. Na minha primeira semana de trabalho as coisas foram complicadas. Ajudar os outros oficiais a coordenar os outros membros a dividir tarefas, lutar com outros oficiais em combates amistosos. Para testar minha força, sendo os oficiais da divisão 11 os mais complicados de enfrentar e de vez em quando ir ao mundo dos vivos para lutar contra Holovs fortes. Uma desvantagem de ser oficial é que eu era obrigado a ter minha força limitada e dividida por 5, para evitar dano colateral. Depois da primeira semana o capitão me chamou. Bom dia, capitão. Byakuya. Bom dia, oficial. Tenho um trabalho importante para você. Você será um guarda-costas. Bem, quem é a pessoa que tenho que proteger? Byakuya. Minha irmã menor, Rukia Koshiki. Mas a senhorita Koshiki é a tenente da divisão 13, admito que não vi muito ela em ação nos últimos anos, mas claramente ela é capaz de se proteger. Byakuya. Verdade, mas essa missão é um caso específico. Ela irá investigar uma cidade no Japão com grande atividade de Holovs. Nessa mesma cidade há 10 anos, recebemos notícias de que surgiu um híbrido de Quincy e ceifeiro de almas ou algo assim.
Levando em conta que as Zanpakutos são mais difíceis de controlar no mundo humano pela pouca quantidade de partículas espirituais se comparado à sociedade das almas, e que os efeitos da Shikai de minha irmã não duram muito tempo, parece ser difícil de controlar. Acho que ela vai precisar de uma ajuda extra. Você parece uma boa escolha, já que foi algumas vezes ao mundo humano. Se o senhor diz, aceito a tarefa. Quais são minhas prioridades? Byakuya. Primeiro, obviamente, protege-la, e segundo, caso ela seja muito indiscreta na investigação, você tem permissão para corrigi-la. Mas não a machuque ou permita que matem ela, senão vou te transformar em partículas espirituais. Entendido? Sim, capitão. Byakuya. Ótimo, prepare-se, a missão será esta noite, você e Rukia partirão juntos. Entendido, eu e a Ryondo estaremos prontos. Fui cedo para a saída da Sociedade das Almas, e enquanto esperava Rukia achei melhor meditar e me conectar com a Ryondo, e falei com ela por telepatia. Ryondo, ansioso né? Você nunca teve muita sorte com garotas. Eu só dou prioridade ao meu trabalho de Shinigami. Ryondo. Para mim você não pode mentir. Conversei com a Ryondo por um tempo até que ela me fez acordar por notar que Rukia e o capitão estavam vindo. Fiquei de pé e o capitão me cumprimentou. Capitão. Olá, terceiro oficial, vejo que chegou cedo. Sim senhor, eu estava conectado com minha Zanpakuto para me preparar mentalmente. Rukia. Conversa, você estava dormindo aí. Byakuya bateu de leve atrás da cabeça de sua irmã para provocá-la. Bem, pelo visto vocês ainda querem conversar, então vou esperar perto da saída. Comentei para ir perto da porta de saída, mas graças aos meus ouvidos, escutei a conversa. Byakuya, não seja rude assim. Ele aceitou a missão e foi indicado pelo capitão Shinsui. Rukia, eu não preciso de uma babá ainda, mais uma que só tá no cargo há uma semana e que foi indicada pelo preguiçoso do Shinsui Kyorako. Byakuya, esqueceu que ele venceu Renji? Rukia, mas se atrasou. Byakuya, foi só uma vez, além do mais perto dele eu teria cuidado com o que fa. Rukia relutante aceitou e eu fui com ela para o mundo humano.